ensina que nós que somos justos, somos e vivemos pela fé. Se você entendeu o recado de Deus até esse momento, Deus ele já operou grandes coisas na sua vida. Eu gosto muito das cartas do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Coríntios. A primeira carta, quando Paulo escreve aos Coríntios, a intenção do apóstolo Paulo era minimizar um grande conflito entre partidos religiosos que existiam dentro da igreja. Algumas pessoas se diziam ser de Apolo, outras pessoas diziam ser de Paulo. E por conta disso, a igreja em Coríntio, ela viveu um momento de grande crise, de grande divisão. Quando Paulo ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, esse problema partidário já tinha sido resolvido. Havia problemas relacionados a falsos mestres, a pessoas que ensinavam algumas heresias, pessoas que tentavam minar a liderança apostólica do apóstolo Paulo. Mas o foco do apóstolo Paulo, ao escrever a sua segunda carta, não era mais partidos políticos, mas eram grupos de pessoas. Pessoas que Paulo classifica como obedientes e pessoas que Paulo classificava como rebeldes. Pessoas que estavam, na verdade, caminhando para um grande precipício. Pessoas que de alguma forma estavam influenciando o grande desenvolvimento da igreja em Coríntio. E Paulo, quando escreve essa carta aos Coríntios, Paulo estava em Éfeso. E lá em Éfeso, quando Paulo chega em Éfeso, ele chegou lá porque ele declara que uma porta grande e oportuna se abriu para pregar o Evangelho. E por essa causa, Paulo, ele se colocou de joelho. Paulo diz que a porta era grande, mas também eram muitos adversários. Paulo, então, ele se preparou espiritualmente. E ao chegar em Éfeso, Paulo ele promoveu uma grande confusão. Porque lá em Éfeso havia pessoas que adoravam a deusas como Afrodite, Diana, que também tinham o mesmo nome, o mesmo significado. Havia uma grande idolatria. Havia pessoas que viviam da adivinhação. Haviam pessoas que se manifestavam ali no nome de uma entidade e homens ganhavam dinheiro através dessas pessoas. E ao chegar em Éfeso, Paulo ele expulsou um demônio de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E com esse exorcismo, Paulo ele começou a ser perseguido. A perseguição que Paulo sofreu foi tão grande que Paulo ele tinha dificuldade em continuar escrevendo a sua carta aos Coríntios. Paulo chegou ao ponto de dizer que por fora era um grande combate, mas por dentro a carne de Paulo tremia. Ele vivia um grande combate externo com as pessoas que o perseguiam, mas por dentro Paulo ele tremia. Paulo ele tinha uma grande dificuldade para se manter firme emocionalmente. E eu poderia destacar vários textos das cartas de Paulo aos Coríntios. Mas Paulo, quando escreve a sua segunda carta, no capítulo 4, Paulo ele fala sobre um vaso de barro, um vaso simples, um vaso que tinha dentro dele um grande conteúdo. E as pessoas em Coríntios idolatravam os grandes filósofos, os grandes mestres, os grandes ensinadores, que eram considerados como vaso de ouro, pessoas nobres, pessoas especiais, pessoas importantes. E havia, por outro lado, pessoas que menosprezavam os apóstolos, consideravam eles como vasos de barro, como vaso de menor qualidade, vaso que era usado para colocar lixo. Paulo usa essa metáfora do vaso para trazer o equilíbrio, para dizer que a importância não está no vaso, mas a importância está dentro do vaso. Paulo estava dizendo que o mais importante não era o ilustre pregador, mas era a mensagem que o pregador traria. Paulo fala no capítulo 4, no verso de número 7, que nós temos de Deus um ministério que deve ser exercido com excelência e com espiritualidade, porque todos nós somos um vaso de barro.
que a qualquer momento podemos cair e se quebrar. Mas se nós ainda estamos de pé, é porque o poder não está no vaso, mas o poder está naquele que criou o vaso. O poder está em Deus, porque o que está dentro do vaso é o que faz com que o vaso fique de pé. Se nós estamos de pé, é porque o Espírito Santo quem nos mantém de pé diante de tanta luta. Temos dentro de nós um conteúdo muito rico e muito precioso. Temos o Evangelho de Cristo, temos o Espírito Santo de Deus, que nos faz sentir forte no meio das adversidades. Capítulo 4, verso 7, que poesia! Temos, porém, este tesouro, o Evangelho, em vasos de barro, você e eu, para que a excelência do poder de Deus, para que o poder seja de Deus e não de nós, não é baseado no teu conhecimento, é baseado no poder de Deus. Aí ele vai explicar: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, ou seja, de boca aberta, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Amém? Amado, se você entendeu esses versículos, você tem que levantar a tua cabeça aqui nessa noite. Você tem que entender que você é vaso, que você não é ninguém. Você precisa de Deus no teu coração. Você precisa do Espírito Santo de Deus guiando os teus passos, porque a excelência do poder é dele. Quando eu falo sobre espiritualidade e eu falo de ministério, Carol, deixa só o tema do sermão para mim. Quando eu falo de espiritualidade e quando eu falo de excelência do ministério, eu falo, amado, que todos nós recebemos de Jesus um ministério. Viver a dois é o ministério de uma só carne. Viver como casal tem que ter a espiritualidade de Cristo dentro de nós, porque senão, querido, não é o vaso que vai cair, é você que vai jogar o vaso do outro, é você que vai quebrar o vaso dentro de casa, é você que vai quebrar tudo dentro de casa, porque tem que ter espiritualidade reinando em nosso coração. Quem tem vindo aos cultos de quarta-feira tem sido fortemente impactado pelo que Deus tem falado, como eu falei na última quarta, sobre o fruto do Espírito Santo. Amado, quando eu falo de espiritualidade cristã, eu falo de uma escolha que cada um de nós, que nós fazemos, de conhecer, de crescer e de se relacionar diariamente com o Senhor Jesus. Quando eu falo de espiritualidade cristã, eu falo da sua submissão ao Espírito Santo de Deus. Uma mulher que não se submete ao Espírito Santo de Deus, ela não se submete a marido e a homem algum. Uma pessoa que não é fiel a Deus, ela não é fiel com mais ninguém. É a nossa espiritualidade cristã que determina os nossos relacionamentos aqui na terra. É a nossa espiritualidade cristã que determina o sucesso do nosso ministério. E quando eu falo de ministério, eu não falo de coisas eclesiásticas. Eu falo que ser pai, que ser mãe é um ministério. Eu falo e repito, viver a dois é um ministério. Quando a gente se submete ao Espírito Santo de Deus, nós fazemos do nosso local de trabalho um campo missionário. Nós fazemos do nosso ciclo de amizade um ponto de pregação. A espiritualidade cristã, ela está associada ao novo nascimento. Só pode entender a espiritualidade cristã quem verdadeiramente já nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não entende esse negócio de espiritualidade cristã. Pode entender de tudo que é espiritualidade, menos espiritualidade cristã.
centrada em Cristo. Amados, em nome de Jesus, quando você se permite ser controlado e guiado pelo Espírito Santo, você vai entender que o nosso caráter, ele começa a ser transformado. A gente começa a produzir o fruto do Espírito. Começamos a tomar decisões coerentes com a palavra de Deus. E quando eu penso em ministério, quando eu penso em casamento, embora Jesus nunca tenha contraído um casamento aqui na terra, mas Jesus, ele tipifica o noivo, e a igreja é a noiva. E a Bíblia fala que Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. A Bíblia me ensina que nós, maridos, devemos amar a nossa esposa de forma incondicional, com uma entrega plena. E a Bíblia fala que da mesma forma a igreja deve ser submissa ao noivo, que é Jesus. Não existe casamento saudável sem submissão da parte da mulher. Submissão significa uma obediência inteligente. Uma obediência inteligente. Uma filha que não obedece pai, que não obedece mãe, ei jovem, não casa com ela, pula fora, mete o pé, porque ela não vai te respeitar. Toda filha que é rebelde, ela vai ser uma péssima esposa, será uma péssima mãe. Falo para você, jovem, menina solteira, se conserte com seus pais, porque você vai ser uma péssima mãe, vai ser uma péssima esposa, vai ser uma mulher amargurada, vai ser uma mulher complicada. E quando a mulher se torna adulta, enquanto não obedeceu pai e mãe, aí só a obra do Espírito Santo. É só Jeová dando na canela, jogando no chão. É só Jeová, meu irmão. Quando a mulher já está adulta, crescida, e ainda continua rebelde ao marido, rebelde a pai e mãe, só um golpe de jiu-jitsu do Espírito Santo jogar no chão, uma imobilização daquela dura, igual Jeová deu, igual Jacó deu no anjo. Quando Jacó, alguns brincando disse, Jacó deu uma chave de perna no anjo, que o anjo não conseguiu sair, e o anjo tocou na perna de Jacó. Meu irmão, tem muita mulher, tem muito homem que precisa passar pela olaria de Deus, precisa ser quebrado e ser um vaso novo, amém? Não tem como ter sucesso no casamento, não tem como ter sucesso no ministério sem um novo nascimento, sem recomeçar. Eu falo isso com meu coração em paz, irmãos. O que eu estou falando aqui é Bíblia. Billy Graham, certa vez, escrevendo, ele disse que o falso profeta é aquele que prega aquilo que o povo quer ouvir, é aquilo que o povo gosta de ouvir. O falso profeta é aquele que procura agradar a todos, negando a própria palavra de Deus. Jesus, ele é o nosso exemplo de ministério, Camila. Se nós buscamos isso, se nós queremos ter um ministério profícuo, nós temos que entender que Jesus é o modelo do nosso ministério. Jesus, ele é o modelo de competência. Jesus, ele é o padrão que nós devemos seguir. Interessante que quando eu falo modelo de competência, eu conheço pessoas que são inteligentes, pessoas com mais de uma faculdade, pessoas super inteligentes, mas não são competentes. Tem inteligência, tem conhecimento teórico, mas não tem competência. Competência é a maneira como a pessoa se entrega, é a maneira como a pessoa se lança. Eu falo para os jovens, vocês não precisam conhecer tudo nessa vida, você precisa conhecer pelo menos uma coisa, precisa dominar essa coisa, e precisa ter um conhecimento superficial das demais, mas o que você precisa para ter sucesso, para vencer, para crescer, é ser competente, é compreender, é colocar na prática, é ter aptidão, é ter idoneidade, é ser capaz de resolver certos assuntos. E quando eu falo de ministério, eu falo disso, é de uma entrega. As pessoas não se entregam por inteiro, as pessoas se entregam pela metade, irmãos. Por isso que casamento é um ministério, por isso que ser pai, ser mãe é um ministério, por isso que trabalhar de forma competente em um local no qual você não está
que ainda não estão no mercado de trabalho, mas eles sinalizam total competência. Eu vejo a maneira desses jovens se comportar dentro da igreja. Jovens que, quando eu penso, eles já chegaram com a solução do problema. São jovens que têm iniciativa, são jovens proativos, não são jovens omissos que se escondem da responsabilidade. São jovens que pagam o preço que necessário for que seja pago. E quando a gente fala de ministério eclesiástico, meu irmão, tem que pagar o preço. Você tem que pagar um preço, porque Jesus, Ele é o exemplo de competência. Quando eu falo sobre exemplo de competência, eu falo de uma chamada que tem que ser confirmada. Uma chamada que tem que ser confirmada. Às vezes as pessoas, elas se chamam para algo sem ter sido chamada, sem ter sido comissionadas por Jesus Cristo. Em teologia a gente aprende que existe um chamado geral e um chamado específico. Vai vendo aí, Marco Aurélio. O chamado geral está aí lá em João 3,16, quando Jesus chama a humanidade para a salvação. Mas dentro de um ponto de vista teológico arminiano, tem o tal do livre-arbítrio, onde Deus dá a liberdade ao homem de fazer a escolha de aceitar a Cristo e ser salvo. Entra também uma questão teológica calvinista, a predestinação, Marquinhos. Vai vendo aí, que dizem que Deus já predestinou todos para a salvação ou para a perdição. Eu não creio nisso. Eu creio na predestinação condicional. Deus, Ele predestinou a humanidade para a salvação com uma condição: se arrepender e crer em Cristo Jesus. Mas eu penso também que Deus chamou algumas pessoas de uma forma especial. É o chamado específico. Deus chamou pessoas especiais para trabalhar na casa de Deus, mas sem espiritualidade, sem a manifestação do fruto do Espírito, não há competência, não há entrega, não há confirmação da chamada, porque quando a obra da carne se manifesta, é uma pública profissão, não de fé, de que falta algo. Ei, você que é vocacionado por Deus, qual é a obra que tem sido manifesta na tua vida? É a obra da carne ou é o fruto do Espírito? Uma liderança que não é confirmada fica sob suspeição. Precisamos receber essa confirmação, em primeiro lugar, do próprio Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo, ele confirma a nossa chamada, as pessoas testificam isso. As pessoas percebem que você tem uma chamada. Que todos que estão aqui têm de Deus o chamado para a salvação, via de regra. Mas Deus selecionou aqui pessoas para serem ministros, onde vocês vão ministrar, seja no casamento, seja ministrando na vida dos seus filhos, seja ministrando no seu lugar de trabalho, onde quer que for, Gardiane, seja no caixa, lá onde você trabalha, ali é o teu ministério. Foi ali que Deus abriu uma porta para você, e é a tua competência que vai te levar a lugares mais altos na tua empresa. Tem gente que começa uma coisa e nunca termina. Falta espiritualidade, falta santidade, falta entendimento, falta discernimento. Tem gente que bota a mão para fazer uma coisa e o negócio não prospera. Amado, quando os pecados continuam encobertos na nossa vida, tudo aquilo que a gente coloca a mão não vai adiante. Deus, ele procura pessoas que têm um coração bom, um coração grato e um coração voluntário. Deus não precisa de pessoas inteligentes, mas é Ele quem capacita, é Ele quem dá inteligência, é Deus quem separa, é Deus quem escolhe, é Deus que coloca o dedão e fala: você é meu e eu não abro mão de você. Agora eu só quero que você colabore, eu só quero que você dê ajuda, eu só quero que você dê uma forcinha, porque agindo eu na tua vida, meu irmão, diz Deus, quem impedirá? Só é o pecado. Jesus teve competência moral para exercer o ministério. Você tem que ter competência moral para exercer o teu ministério. Pode passar, Camila. Você tem que ter competência moral para exercer o teu ministério. Não basta você ter inteligência, não basta as pessoas reconhecerem isso em você, não basta você viver uma vida se culpando pelo que deu errado. É hora de recomeçar. É hora de
levantar a cabeça, é hora de recomeçar. Ter competência moral para exercer o ministério é entender que Deus te criou a imagem e a semelhança do Senhor. Porque nós, homens, somos seres considerados sujeito moral à medida que nós começamos a preencher algumas condições. Esse meu sermão é estilo de palestra, porque eu vinha com vontade de fazer uma palestra. Amados, você tem que ser consciente de si mesmo e dos outros. Quem você é? Como você tem tratado as outras pessoas? Como as outras pessoas olham para você e te enxergam? Ei, calça a sandália do outro, se coloca no lugar do outro. Qual é a visão que o outro tem ao teu respeito? Você é amado, você é querido, ou você é simplesmente tolerado pelas pessoas? Você é celebrado no meio das pessoas? Ei, tenha consciência de quem você é, tenha consciência dos seus atos. Você é um ser moral porque você é dotado de vontade, você é um ser livre para fazer as suas escolhas, para tomar as suas decisões. Você é um ser moral porque você é um ser responsável. Além de você ser esse sujeito moral, você é um sujeito que pode ser um sujeito passivo ou um sujeito ativo, Camila. Como tem homem que é passivo, como tem homem que é omisso, tem transferido para as mulheres as responsabilidades que são deles. Em Casados para Sempre, quem vai fazer o curso vai aprender sobre papéis, o papel da esposa, o papel do marido. Quando eu falo que o homem é um sujeito moral, passivo, ou ativo, ou virtuoso, eu falo de homens aqui do gênero masculino, pessoas que se deixam governar e arrastar pelos seus impulsos, pelas suas inclinações, pelas suas paixões, pelas circunstâncias e pela opinião alheia. E aí eu incluo também as mulheres, que às vezes, como sujeito moral, são pessoas passivas dentro de uma sociedade, são mulheres passivas dentro da família, dentro da igreja, que se permitem ser arrastadas por opinião alheias, serem arrastadas pelas circunstâncias. São pessoas que não são protagonistas da sua própria história, que permitem que as pessoas tracem a história dela. Mas em nome de Jesus, você é a imagem de Cristo, você é um sujeito moral, porém, você é ativo e você é virtuoso, amém? Você é ativo, você é virtuoso. Quando eu falo ativo, eu falo que você é aquela pessoa, por ser espiritual, procura controlar os seus impulsos, as suas inclinações, as suas paixões, e conversa com você mesmo. Gente, eu sou bem doido. Tem dia que quando eu sento para tomar café, o meu filho olha para mim e fala: pai, você está pensando em quê? Pai, o senhor está falando com quem? Eu falo: meu filho, eu estou falando comigo mesmo. A minha vontade é de dar um soco na minha cara pela porrada que eu fiz. Eu falo comigo mesmo dirigindo, eu falo comigo andando sozinho, eu discuto comigo a todo tempo, porque eu sou um ser moral ativo, eu não sou passivo, eu não aceito os meus erros com facilidade. Eu questiono as minhas pregações, eu converso comigo e Deus conversa comigo. Essa noite Deus me despertou pela madrugada e eu orei por tanta gente, eu orei por tantas pessoas que Deus foi trazendo à minha memória. Eu fui orando, e quando eu percebi eu já estava dormindo. O maior calmante para quem não tem sono é a oração. Se você não consegue dormir em paz, começa a orar pelas pessoas. Não ora pelos seus desejos, não ora pelas suas dificuldades, comece a orar pelas dificuldades dos outros, comece a se lembrar das pessoas, porque você é um sujeito ativo e virtuoso. O homem como a gente, ou o sujeito moral, ele também é tratado, ele também é punido de diversas maneiras, diversas razões, das complexidades por ele envolvida. Amado, tudo que o homem semeia, o homem colhe. E a Bíblia me ensina que o homem como sujeito moral é um homem também sujeito à punição. A postura ética cristã vai além de uma ação concreta e visível. Amado, tem pessoas que erram conscientemente, de forma intencional, e é passiva sim de punição.
Amado, a disciplina divina está fundamentada no amor, porque a Bíblia diz em Hebreus que Deus só repreende quem? E a disciplina no primeiro momento ela não parece ser boa, mas lá na frente a disciplina vai ter um efeito fantástico. Amado, em quinto lugar, muitos que estão aqui já pensaram em desistir. Eu já pensei em desistir. Pode passar, mas quando a gente olha para a cruz, a gente entende que nós precisamos de motivação para continuar a nossa jornada ministerial. Precisamos sim de motivação para continuar a nossa jornada ministerial. Paulo lhe declara em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, porque eu trago no meu corpo a mortificação do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o meu eu já foi crucificado na cruz, agora não vivo mais eu, mas Cristo. Todos nós precisamos de motivação. Amado, Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele disse: esta palavra é fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Amado, você escolheu o ministério. Deus confiou na tua mão o ministério. Essa é a maior motivação. Seja para trabalhar com criança ou com adulto, seja para servir, seja o que for, Deus confiou o ministério na tua mão, e essa é a maior motivação para você não desistir. O teu filho é a maior motivação para você não desistir da tua espiritualidade. Amado, Jesus também me ensinou que para exercer um ministério vai exigir de nós qualificação, processo de qualificação, ensino, aprendizado, ouvir. O aprender está no fazer. Eu falo muito no curso de noiva, no curso de casados para sempre, que existem pessoas que casaram por motivações equivocadas, jovens que queriam sair de casa por não aguentar mais a pressão dos pais, jovens que foram pais solteiros e decidiram casar. Em Casados para Sempre a gente diz: se esse casal não convidar Jesus Cristo para fazer parte desse relacionamento, esse relacionamento não vai dar certo, ele vai quebrar. E quando eu falo de qualificação no processo para levar o nosso ministério adiante, eu falo que nós temos que ser ministrados a todo instante pelo Espírito Santo de Deus. E isso é fantástico, irmão, quando Jesus ele fala em Mateus 22,14 que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É que entre ser chamado e ser escolhido existe um intervalo. É a escola de Deus, é Deus treinando, é Deus capacitando através da nossa prática diária, dos nossos relacionamentos interpessoais e intrapessoal. É o relacionamento você com você mesmo. É nesse momento que o Espírito Santo está nos capacitando para exercer o nosso ministério, seja ministério de uma só carne, seja o que for. Existe uma longa distância entre ser chamado e ser escolhido. Meu querido, prenda uma coisa: existe um estreito caminho no qual muitos fracassam. Pessoas inteligentes, pessoas que a própria igreja percebia neles o chamado, o talento, são pessoas que ficaram pelo meio do caminho, que não souberam lidar com os fracassos, que não souberam lidar com a contrariedade. São pessoas com curso superior, são pessoas simples também, que deixaram se envolver com as coisas deste mundo, porque entre ser chamado e ser escolhido tem um caminho. É nesse momento que Deus está nos testando, e Ele nos testa no deserto, amado. E é no deserto que as pessoas estão morrendo. Uma geração de israelita que viu a glória de Deus abrir o mar vermelho, morreu no deserto sem entrar na terra prometida. Foi necessário Deus levantar uma nova geração que interpretasse, que entendesse a vontade dele de uma forma clara e específica. Eu quero perguntar para você nessa noite: será que Deus vai ter que levantar uma nova geração?
Você já viu tantos milagres na tua vida, amado? Você já viu a glória de Deus na tua vida? Levanta a tua cabeça. Deus confiou um ministério fantástico na tua mão. O mundo espiritual impõe um processo de seleção para fazer a obra. A obra de Deus não é feita do nosso jeito. A obra de Deus, ela exige um modelo. E a obra de Deus é feita do jeito de Deus. Amados, são poucas pessoas que se submetem na busca da qualificação e do treinamento. São poucos que atendem à exigência de um ministério. O chamado de Deus, ele tem um modelo divino: arrepender do seu pecado e será salvo, tu e tua casa. E o ministério eclesiástico também exige um modelo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus deu um modelo. Quando Deus mandou Noé construir a arca, Deus deu um modelo. Quando Deus deu a Davi o modelo do tabernáculo, Deus também deu um modelo. Deus, ele deu um modelo para constituir a nossa família. Deus deu um modelo para você direcionar o seu ministério. Jesus ensinou que o ministério vai exigir que você aprenda a conhecer melhor a si mesmo. Você ainda não te conhece muito bem. Você precisa se conhecer um pouco mais. Você precisa colocar e impor alguns limites em você. Você vai ter que colocar alguns limites em você mesmo. O ser humano, ele tem a mania de colocar limite, pode passar, nas pessoas. Querem colocar limite nos seus filhos, mas elas não têm limite. Pode passar, Camila. Ela não tem limite. Ela perdeu totalmente o limite e acha que as pessoas têm que seguir aquilo que ela entende que é certo. Amado, Jesus ensinou que o ministério vai exigir que você aprenda a conhecer a melhor a si mesmo. Você tem que conhecer quem você é. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: atente, ou seja, conheça a ti mesmo. Atente bem para a sua própria vida, Timóteo. Atente também, Timóteo, para a doutrina. Perseverando nesse dever, e pois, fazendo isso, você vai salvar tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Nós queremos salvar tanta gente, estamos nos perdendo. Estamos querendo tirar as pessoas do inferno e estamos caminhando para o inferno, porque nós não conhecemos quem nós somos. Eu falo de saúde emocional e espiritual, amado. E eu concluo esse sermão, que eu falei que eu não ia pregar, mas eu me senti desejo de pregar ele. Que o ministério vai exigir que você deixe na cruz algumas pedras que atrapalham a sua caminhada ministerial. Sabe por que o teu casamento está se arrastando? Sabe por que tem tanta coisa fora do lugar na tua casa? Sabe por que o teu ministério eclesiástico ainda não decolou? Porque tem pedra no teu caminho. Não foram as pessoas que colocaram essa pedra, foram pedras que você mesmo colocou. São pedras que você mesmo vai ter que tirar. Quando Lázaro morreu, já cheirava mal e havia uma pedra no túmulo. Jesus tinha toda a autoridade para dizer aos anjos para remover aquela pedra, mas Jesus não disse aos anjos para fazer isso. Jesus mandou os homens remover a pedra, porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que você pode fazer, Jesus não vai fazer. Você conhece cada pedra que você mesmo colocou no teu caminho. Jesus nessa noite te convida a remover cada uma dessa pedra. E esse ser morto que está dentro do teu coração, sem vida, sem alegria, sabe o que Jesus vai falar para você? O que ele falou para Lázaro: Lázaro, saia. Lázaro, você que está morto, viva. Eu não tenho dúvida nessa noite que Deus está falando para você. É necessário reconstruir o caráter ferido. É necessário lançar algumas pedras fora. É necessário trilhar uma jornada marcada pela integridade. É necessário que você remova algumas pedras, e Ele vai te dar vida. Efésios capítulo 2, versículo 1.
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou justamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas que sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Aí segura agora, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Tira essa pedra que você colocou no seu caminho e deixa Cristo te dar vida agora, e vida em abundância. Deus, Ele te deu um ministério lindo, ser pai, ser mãe. Talvez você não tenha filhos, mesmo assim Ele te deu um ministério, e você sabe qual é. Deus te colocou dentro de uma empresa, que hoje talvez você esteja insatisfeito, mas é ali que você vai começar a prosperar. Deus colocou um patrão que é um mala, é um cara que pega no teu pé, é um cara que você já está por aqui, mas Deus vai usar ele para tratar o teu caráter, porque Deus, Ele usa quem Ele quer, o que Ele quer, para nos deixar conforme a sua imagem e a semelhança, porque a Bíblia me ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a porta está fechada, Ele vai abrir, mas seja fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Você consegue identificar as pedras que você colocou no teu caminho? Não foram as pessoas, foi você quem colocou, pelas suas atitudes, pelas suas ações equivocadas, que não foram guiadas pelo Espírito Santo de Deus, mas foi pelo ego humano machucado e ferido. Mas hoje é noite de conserto, é noite de cura. Eu quero fazer um convite para você que ainda não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero fazer um convite para os crentes também, que tem de Deus o ministério, e que tem plena convicção de que esse ministério pode ser melhor do que já está, que tem convicção que existem algumas pedras que estão no meio do caminho. Mas o meu primeiro convite é para você que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você que está afastado dos caminhos de Deus, você que ficou até aqui, esse momento, porque Deus assim quis. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, alguém aqui nessa noite que quer receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, alguém aqui nessa noite que está afastado do Evangelho e quer se reconciliar com Jesus, eu quero convidar você que quer entregar a sua vida para Jesus, aonde você estiver, seja na galeria, seja aqui embaixo, você quer receber Jesus, levante a sua mão e eu quero orar por você. Alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus e acredita em tudo que foi pregado aqui desde o primeiro momento do culto e até agora, eu convido você a levantar a tua mão dizendo: eu quero receber Jesus no meu coração, eu quero viver a excelência dessa espiritualidade desse ministério na minha vida. Tem alguém nessa noite? Você quer receber Jesus? Erga a tua mão. Alguém? Alguém? Meu segundo convite é para você que está afastado do Evangelho, você que já foi batizado, você que já frequentou uma igreja e hoje você está longe dos caminhos de Deus, e hoje você quer voltar para esse caminho lindo que um dia você trilhou. Alguém nessa noite que quer fazer essa declaração de fé diante do Senhor? Alguém nessa noite que quer voltar para Jesus? Erga a sua mão bem alto. Pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para a casa do Pai. Levante a sua mão agora bem alto. Tem alguém nessa noite que quer voltar para Jesus? Alguém? E eu quero finalizar fazendo um convite para você, meu irmão, que tem de Deus esse chamado, que tem esse ministério lindo e quer exercê-lo com excelência, colocando em prática o que você acabou de ouvir aqui. Eu quero convidá-lo, em nome de Jesus, a se colocar de pé. Você que quer colocar em prática isso, você que acredita nisso que foi pregado, você que entende isso e vai fazer valer a pena, em nome de Jesus. Se tem uma pedra que você colocou, tira em nome de Jesus e volta a fazer com excelência o teu chamado. Eu
eu quero orar encerrando esse culto e dizendo que o nosso ministério só acaba quando Jesus Cristo nos levar ou quando Ele voltar. Porque enquanto o fôlego houver em nós, o nosso ministério aqui na terra tem que seguir. Mesmo calado, o teu ministério vai continuar falando, mesmo sem que haja uma palavra da sua boca. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero orar ensinando, pela tua paciência de ter ficado aqui. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que você tenha uma semana de fé, uma semana abençoadora. E eu estarei após a oração na porta para te dar um abraço, para te desejar uma boa semana. Deus, muito obrigado por tudo que foi falado aqui, cantado. Obrigado, ó Pai, porque a hora avançou e o teu povo nem sentiu. O teu povo está aqui, porque o teu povo é o povo da palavra, é o povo que gosta da palavra, é o povo que ama a palavra, é o povo que ama Jesus. Obrigado, ó Pai, por cada ministração desta noite. Abençoa o teu povo que encontra-se de pé, que entendeu o sermão e bem como tudo que foi ministrado aqui nessa noite. Pai, leva o teu povo guardado, protegido pelas tuas mãos. Que agora o amor de Deus Pai, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, a graça do Senhor Jesus Cristo e que as doces, as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com a igreja de Cristo Jesus aqui na terra e o povo de Deus, ó Pai, aqui presente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode se assentar e me dê a honra de apertar sua mão ou de te dar um abraço. Deus abençoe. Em nome de Jesus.